Ó, depois da nossa visita ao sítio São Geraldo, do proprietário do senhor Luiz, nós fizemos uma análise dos desafios e das oportunidades da propriedade. Foi um diagnóstico técnico, né, que nós fizemos baseada nos dados que a gente coletou lá na propriedade e dos relatos do seu Luiz. Apesar da análise de solo ainda não estar pronta, a gente verificou que tem alguns nutrientes que estão faltando, como cálcio e zinco, que compromete o desenvolvimento das plantas, né? A aplicação de fertilizantes na propriedade é baseada em receitas padrões, né? Então, sem considerar muito a análise de solo, que limita, né, a eficácia desse manejo nutricional. As análises de solo feitas na propriedade não têm sido utilizadas de forma eficaz, né? Elas servem só para fazer a correção de pH com calcário e gesso, sem as recomendações específicas de nutrientes, né? Então, resultando numa aplicação ineficiente de fertilizante que não atende às necessidades nutricionais, né, de cada cultura. Implantando um manejo nutricional mais adequado, né, que considera a análise de solo e as necessidades específicas, né, de cada cultura, o manejo melhora um pouco mais, né? Mesmo sendo meio mais difícil de você conseguir fazer uma adubação correta para cada cultura, né? O ideal seria, pelo menos, pegar um grupo, né, de culturas aí que tem as mesmas necessidades, né? Necessitam dos mesmos nutrientes, né? E que precisam mais ou menos da mesma quantidade, né? Dos mesmos nutrientes. Aí, assim, ia melhorar a eficácia, né, desse manejo e ia resultar num melhor retorno financeiro e numa melhor qualidade dos produtos. As principais causas do problema fitossanitário na propriedade do seu Luiz são principalmente a falta de rotação de culturas, que acaba aumentando a incidência da praga devido a diversos ciclos da mesma cultura na mesma área, o uso inadequado de produtos químicos, que geralmente repete o mesmo princípio ativo por diversos ciclos, repetindo aí sempre o mesmo princípio ativo, que as pragas acabam adquirindo uma certa resistência a esse princípio ativo e gera um grande problema. Outro problema, que não seria um problema, seria uma solução, é o uso de produtos biológicos, que é pouco usado na propriedade do seu Luiz, que deveria aumentar, dar uma atenção especial ao uso desses produtos biológicos, que é uma realidade atual. Dando continuidade na apresentação, eu vou falar um pouco sobre a necessidade de MIP, que foi uma coisa que a gente identificou, a necessidade da implementação desse manejo integrado de pragas. Atualmente, o controle de pragas é realizado principalmente através de aplicações de defensivos, porém, muitas vezes sem um monitoramento detalhado da real necessidade da aplicação. Então, o MIP é importante justamente porque permite acompanhar a lavoura de forma mais estratégica, identificando o momento correto para intervenção. Dessa forma, é possível reduzir aplicações desnecessárias, diminuir o custo de produção e aumentar a eficiência do controle fitossanitário. Além disso, o manejo integrado contribui para uma produção mais sustentável e reduzindo impactos ambientais e ajudando a preservar os organismos benéficos presentes na área. Outro ponto observado durante a avaliação da propriedade foi relacionado ao manejo de irrigação. O sistema utilizado atualmente consegue fornecer água para as culturas e atender parcialmente a necessidade das plantas, porém, o controle realizado de forma mais visual pode gerar inconsistência nas quantidades de água aplicada. Essa variação pode impactar diretamente o desenvolvimento das hortaliças, favorecendo problemas como excesso de deficiência hídrica, além de aumentar o risco de doenças e desperdício de água. Dessa forma, foi identificada a necessidade de um manejo mais técnico da irrigação, utilizando avaliações mais precisas das necessidades das culturas e, se possível, tecnologias de monitoramento. Com isso, seria possível otimizar o uso da água, melhorar o desenvolvimento da planta e aumentar a eficiência da produtividade da propriedade. Dando continuidade no raciocínio dos meus companheiros, eu venho aqui ressaltar os aspectos relacionados à produtividade e à qualidade das hortaliças produzidas na propriedade do Sr. Luiz, que por sua vez apresentam uma boa produtividade e elevada qualidade das hortaliças.
destacando que os produtos deles estão entre os melhores da região. Durante nossa visita, a gente pôde, no diálogo, a gente percebeu que ele tem uma ótima estrutura e atende grandes varejistas da região, como Mufato Max. E para você estar dentro dessas empresas, você tem que ter qualidade. E o Sr. Luiz mostra isso pela estrutura que tem. Durante a visita também, a gente pôde perceber que durante a colheita ele tem uma baixa perda, né, de produtos. Isso contribui para um retorno financeiro melhor. Isso mostra a eficiência, né, que foi ressaltado no primeiro trabalho, de uma equipe bem treinada, do manejo assertivo e de máquinas adequadas para a realização do trabalho. No diagnóstico técnico, a gente identificou pontos importantes relacionados ao manejo, né, nutrição de plantas e irrigação e controle fitossanitário. Entre as principais recomendações está a melhoria de análise de solo para maior precisão na adubação e implementação de rotação de cultura para conservação e fertilidade do solo, reduzindo as pragas também. Por que isso é importante? Um manejo assertivo na adubação, retorno financeiro melhor, custo, tudo isso tem que ser levado em consideração. Além de revisão do sistema de irrigação para otimizar o uso da água e aumentar a produtividade. Outro ponto extremamente importante, né? A água, muito caro para você ter uma irrigação, então você tem que saber a hora de irrigar. Outro foi um ponto levantado para ele também. Mas de forma geral, a propriedade do Sr. Luiz apresenta uma boa estrutura e uma ótima produtividade. Possui, claro, né, oportunidade de aprimoramento, como qualquer outro segmento, que tudo que é bom pode ser melhorado, né? Tem espaço para melhoria. De forma geral, tem sido muito gratificante estar trabalhando com ele, com todos os meus companheiros. É uma excelente propriedade, uma oportunidade gigantesca de estar junto com o produtor, ver as dificuldades dele e poder trazer soluções. Então, o trabalho está sendo feito com muito profissionalismo, muito técnico, excelentes pessoas, né, do grupo que estão lá, a Amable, a Karine e o Sidney. Então, assim, está sendo excelente, uma experiência maravilhosa e, graças a Deus, tudo que a gente tem falado para o Sr. Luiz, ele tem ouvido. E está sendo muito importante para nós. É isso aí, muito obrigado.